Ó, em uma mesa, há 2 vasos com rosa, né? O vaso A contém 9 rosas, das quais 5 têm espinhos. E o vaso B contém aí 8 rosas, sendo que exatamente 6 não têm espinhos, né? Vou até marcar esse não aqui para a gente não esquecer. E aí ele começa, né? Retira-se aleatoriamente uma rosa, ó, aleatoriamente uma rosa do vaso A e coloca-se em B. Em seguida, retira-se uma rosa de B e ele pergunta qual é a probabilidade dessa rosa retirada de B ter espinhos, né? Então ele vai pegar uma rosa de A sem saber qual é, vai jogar em B. E depois ele vai pegar uma de B sem olhar e quer saber qual a probabilidade dessa rosa ter espinho, tá? Então vamos aí com calma, né? No vaso A, o que eu tenho aí no vaso A? Eu tenho 9 rosas, certo? 5 tem espinhos, então vou botar aqui, ó, 5 com espinhos, tá? E vou botar as restantes, que são 4, né? Porque eu tenho um total 9, sem espinhos, tá? Só separar um pouquinho mais aqui. Tá? Então eu tenho 5 com e 6 sem. 5 com espinhos, 4 sem espinhos, total 9 rosas. No B, eu tenho aí, ó, 6 não tem espinhos, então são 6 sem espinhos, tá? Como eu tenho 8 rosas, 6 não tem espinhos, então 2 com espinhos, tá? Essas são as configurações aí das rosas. Então vamos lá. O que vai acontecer? Vou retirar uma rosa de A e vou tacar em B. Ah, professor, como é que eu vou saber se é com espinho ou sem espinho? Não vai saber, né? Não tem como. A gente vai calcular a probabilidade. Então, primeira coisa, né? Vou lá no vaso A. Vou botar aqui, ó, vaso A. E eu tenho aí duas formas aí de retirar essas rosas, né? Eu tenho duas chances, duas probabilidades. Eu tenho a probabilidade de sair uma rosa com espinho e uma rosa sem espinho, não é isso? Então, a primeira retirada aqui do vaso A, eu posso ter uma rosa com espinho, que eu vou chamar de C, tá? Eu posso tirar uma rosa sem espinho, que eu vou chamar de S, para facilitar aqui, tá? Se eu tenho aqui, ó, 9 rosas no vaso A, a probabilidade de eu tirar uma rosa com espinho, se eu tenho 5, é 5 de 9, ou seja, 5 nonos. Tá? Então, eu tenho 5 nonos de probabilidade de tirar uma rosa com espinho. Tá? E a sem espinho, se eu tenho 4 nonos, né? 4 e 9 rosas aí. Tá? Beleza. Se eu retirei, agora a gente vai juntar essa retirada com as rosas que estão lá no vaso B. Tá? Quando eu coloquei lá a rosa com espinho, né? Agora eu vou olhar aqui nesse ramo aqui com espinho. Então eu retirei uma rosa com espinho do vaso A e joguei ela lá no vaso B. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Se eu retirar uma rosa com espinho, o vaso B agora ele vai ter 3 rosas com espinhos e 6 rosas sem espinhos, correto? Já que eu peguei uma rosa de A com espinho e taquei lá. Então, quando eu olhar aqui o vaso agora, o vaso B, eu também vou ter duas formas diferentes de retirar essas rosas. As rosas com espinhos e as rosas sem espinhos. Só que agora, quantas rosas com espinhos eu tenho no vaso B? Agora eu tenho 3. Certo? Porque nesse caso aqui eu retirei uma rosa com espinho do vaso A. Então, para eu retirar uma rosa com espinho do vaso B, eu tenho agora 3 nonos de chance, porque eu tenho 3 rosas com espinho no total de 9, né? Que eram 8 originais, mais uma. Beleza? E para retirar uma rosa sem espinho do B, agora, são 6
dentre as 9. Tá? Essa é a minha probabilidade de tirar uma rosa sem espinho do B nessa configuração. Tá? Nessa configuração. Agora, se eu retirar... Agora vai mudar, ó. E se eu retirar de A uma rosa sem espinho? O que vai acontecer? Né? Se eu retiro uma rosa do vaso A sem espinho e taco lá no vaso B, o que vai acontecer? Agora eu vou ter 2 rosas com espinho e 7 rosas sem espinhos, certo? Agora eu retirei uma sem espinho de A. Quando eu taquei no B, 2 com e 7 sem. Da mesma forma, quando eu for retirar aqui, eu tenho, retirar do vaso B, eu tenho 2 formas, as com espinhos e as sem espinhos. Agora, para eu retirar uma rosa com espinho, eu tenho quantas? 2 num total de 9. Então, 2 nonos. Sem espinho, eu tenho 7 num total de 9. Então, 7 nonos. E está montada a nossa árvore de probabilidade. Agora, a gente vai ver o problema aí. Ó. O que ele quer? Ó, a pergunta final aqui. Ó. A probabilidade dessa rosa retirada de B ter espinhos é igual a quanto? Então, agora a gente vai voltar para a nossa árvore de probabilidade. Ele quer que a minha retirada do vaso B tenha espinhos. Isso só vai acontecer em 2 casos, ó. Nessa daqui ou nessa, certo? Porque aqui eu tirei sem espinho e aqui eu tirei sem espinhos. Ele quer que saia com espinhos. Então, para o nosso efeito de cálculo, eu vou calcular só aqueles que eu quero. Que nesse caso é seguindo esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui. Ou seguindo esse caminho aqui, ó. Indo sem espinho e depois ficando com espinho. Então, eu tenho esses 2 caminhos para a gente seguir, tá? Nesse caminho amarelo, eu peguei a probabilidade aí de 5 nonos, que é isso aqui, certo? E a probabilidade de 3 nonos. E aí, esses valores eu vou multiplicar. Tá? Se eu multiplicar, isso aqui vai dar 15,81. E o caminho verde? 4 nonos, certo? Vezes, ó, esse aqui, ó, 2 nonos. Então, multiplicando esses valores, 8 sobre 81. Como é uma coisa ou outra, esses 2 resultados eu vou somar, porque as 2 coisas vão satisfazer o meu problema, né? Então, 15,81 mais 8,81. Isso aqui vai dar 23,81. E essa é a solução do problema. 23 sobre 81 é a letra D de divisão. Fala que isso não é bonito, gente. Poxa, pelo amor de Deus, né? Análise combinatória maravilhosa.